Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Acompanhe na sua Bíblia. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Veja, preste atenção no que nós estamos lendo. Deus fez questão de deixar para todos nós registros, e Ele tinha propósito. Por que Deus quis deixar que aconteceu na terra de Israel, do Senhor observar que o povo tinha um provérbio? Que provérbio é que os hebreus tinham naqueles dias? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. É comum que muitos de nós não prestemos atenção nos provérbios, nas analogias, nas crônicas, nos exemplos. E às vezes passa batido, assim como passa batido muitas frases bíblicas. A gente vai lendo, ou a gente nem lê, só ouve na mensagem num domingo, que a gente por acaso foi ao culto, alguma coisa assim. Muitas frases passam batidas. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Que provérbio é esse? O que significa esse provérbio? Ou Deus deixou algumas coisas aqui que na verdade foram só para ficar tendo mais páginas ou preencher espaço? Não, Deus deixou tudo que está aqui, e a Bíblia mesmo revela que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então essa expressão, esse provérbio, ele é importante de ser entendido. E não há nenhum problema se nós ficarmos uma semana, um mês, um tempo focado só num determinado capítulo, só num determinado fato, só num determinado ensino. Deus vai nos fazer aprofundar e receber muito, muito para aplicar na vida, quando nós nos dedicamos assim à leitura da palavra. Os pais comeram uvas verdes, e os filhos é que tiveram os dentes embotados. Era um provérbio que falava acerca do que é que são as outras gerações que estão sofrendo por conta de atos dos seus pais. Portanto, basta a gente já começar dessa forma. Deus faz questão de tratar em família para curas, para transformação, para a obra do reino dele em nós, desse assunto. Tem coisas que foram os pais que fizeram, mas que são os filhos, os netos, os bisnetos que estão sofrendo. É muito comum alguém já levantar uma certa autodefesa religiosa, ou muito comum no meio evangélico, assim: não, mas na cruz do Calvário Deus perdoou tudo. Deus realmente conquistou todas as coisas. A cruz do Calvário foi definitiva, está consumado. Tudo o que precisamos foi feito na cruz do Calvário. Mas nem tudo que foi feito na cruz do Calvário está materializado em nós. Por isso nós ainda sentimos algumas emoções: medo, raiva, ira, impaciência, solidão, rejeição, tristeza, ressentimentos. O Senhor conquistou tudo na cruz do Calvário. Mais ainda, nós também ouvimos o Evangelho, cremos e recebemos, nascemos de novo, mas essas coisas permanecem em nós. Ignorá-las não ajuda. Não colocar luz sobre estas coisas faz com que estas coisas continuem dominando sobre nós. À medida que eu diligentemente começo a estudar, buscar do Espírito Santo e colocando luz sobre essas coisas, eu posso passar a ser quem tem governo sobre essas coisas.
Nas trevas você nunca sabe o que vem. Você nunca sabe onde está a porta. Você não discerne o caminho. Você se machuca o tempo todo. Mas quando a luz vem, então é isso. Por motivos assim que Deus deixou escrito. Tudo que deixou escrito, inclusive provérbios como esses. Versículo 3 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. O Senhor está orientando o povo, do Senhor, vocês não vão viver isso. Ele podia estar dizendo aqui, escrito dessa forma: virá o meu filho, o cordeiro vai morrer na cruz, e ele vai levar sobre si todas as iniquidades, todas as transgressões, todos os pecados, todas as enfermidades. Jamais o meu povo vai ficar baseado nesse provérbio. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do meu pai, como a alma do pai também, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá, sendo pois o homem justo e fazendo justiça, juízo, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, não desviando ou desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Em outras palavras, o Senhor está trazendo, através de Jeremias, um ensino muito prático. O meu povo não vai viver de continuar as iniquidades que foram plantadas pelos pais. Os pais comeram uvas verdes, mas os filhos é que tiveram os dentes embotados. Não, o meu povo não vai viver assim. Se o meu povo for assim, e aí a gente pode repetir o versículo 6, não comendo carne sacrificada, não chegando à mulher do outro, não oprimindo ninguém, não tomando dinheiro ilicitamente, não dando dinheiro à usura, guardando os meus estatutos, andando no meu caminho. Se você viver assim, você vai ver que as iniquidades de outros não virão sobre você. É possível vencer as iniquidades. É possível vencer os padrões que se repetem de geração em geração. E é sobre isso que nós estamos ministrando, é sobre isso que fala a apostila que você recebeu, e é por isso que você foi convidado a anotar quais fatos, quais conflitos, quais traumas, quais perdas, quais roubos, quais mortes, quais destruições o diabo fez na sua história. E isso é muito importante. Mas olha, já Deus resolveu tudo. Não é assim. Aprenda isso, receba de coração aberto isso. Não é assim. Nada é automático. Até para a salvação eterna, minha vida na eternidade, Deus disse: você vai ter que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, confessar a Jesus Cristo, nascer de novo e passar por um processo de santificação. Isso é responsabilidade nossa. Mas o Senhor diz: se você andar nos meus caminhos dessa forma, você não vai viver debaixo daquilo que foi transmitido continuamente. E o texto continua declarando aqui: eis que se ele gerar um filho, verso 14, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Leia de novo o versículo 14. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez. Eu não quero saber, na cruz do Calvário. Não, o texto está dizendo: se ele gerar um filho, eu e você, que veja todos os pecados que foram cometidos antes. Vendo-os não cometer coisas semelhantes.
Aí ele repete tudo que estava lá a partir do versículo 6. Não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar-se com a mulher do próximo, não oprimir a ninguém, não reter o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, fez o que não era bom no meio do povo, e eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo. Guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. No nosso contexto evangélico, é possível que muitas linhas teológicas digam assim, não, já está na cruz, eu não preciso saber de nada disso, mas o texto bíblico diz, se o filho fizer o que é reto e justo, e guardar os meus estatutos, certamente ele viverá, ele vencerá as iniquidades. A alma que pecar, essa morrerá. Pecado é individual. E o pecado gera morte. E ninguém é responsável, ou ninguém vai sofrer danos pelos meus pecados. Mas todas as vezes que eu peco, tem por trás do ato de pecado, iniquidades. E todas as vezes que eu peco, se não houver arrependimento, luz, discernimento, ações minhas, não da cruz, não de Jesus, ações minhas, de autoridade, com o meu pecado, eu vou deixar para os meus filhos iniquidades. E vimos isso nesses dias, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com vários personagens bíblicos que Deus fez questão de deixar registrado. Seus filhos, seus netos, até a terceira e quarta geração, sofreram os danos da iniquidade gerada por alguém. Isso não pode ser um assunto que fica lá em terceiro lugar, em quinto lugar, nem mesmo em segundo lugar da nossa vida. Eu quero viver, eu oro, eu peço ao Senhor, eu busco o Senhor, eu quero servi-lo, eu estou andando na igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, eu posso mudar a minha forma de pensar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, colocar luz sobre todas essas coisas e agir em nome do Senhor Jesus. O versículo continua dizendo, se o perverso, versículo 21, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o caminho direito, não são os vossos caminhos tortuosos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Verso 29, no entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os seus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos. Versículo 30, portanto, eu vos julgarei, e cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Iniquidade não é pecado, iniquidade é um ambiente propício, e herdamos eles muitas vezes geneticamente.
Herdamos eles muitas vezes por costumes. Herdamos eles muitas vezes porque era assim na minha casa, era assim na minha família, foi assim que aconteceu, foi isso que eu ouvi a vida inteira. E nós ontem ouvimos algumas frases e nós liberamos tanto as vidas com perdão, quanto a nós mesmos com autoridade. Eu não vou viver isso mais. Eu não preciso andar arrastado, eu não preciso estar perdido em Lodebar. Eu quero viver o reino como se pode viver. Eu quero ver a obra do Senhor. O salmista declara: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não há nenhum sequer que está livre disso aqui. Não há doutrina teológica, linha teológica, não há nada que anule essa verdade. Aí você pode entender por que o maligno trabalha para que muitos creiam que o Velho Testamento passou. Que isso é tempo de lei e nada disso vale mais. Tudo que foi colocado como lei no Antigo Testamento expressa, revela Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Eu preciso aprender a extrair de tudo que foi escrito outrora para o nosso ensino. Porque o autor aos Hebreus declara isso com muita clareza. Eu preciso aprender, seja o porquê desse ditado, desse provérbio, o porquê desse texto e tantos outros, o porquê de tudo isso que estamos estudando. E assim nós vamos seguindo em alguns entendimentos, e nessa manhã nós vamos colocar diante do Senhor alguns elementos da nossa vida. Muita gente sai dos encontros, dos cultos, das reuniões, ou vive nessa rotina sem saber muita coisa de si mesmo. Muitas vezes nós restringimos a vida espiritual a mensagens empolgantes, ou respostas e milagres pontuais para necessidades pontuais. E nos damos por satisfeitos e seguimos a nossa vida como se nós estivéssemos gerando do zero tudo. E se precisarmos de alguma coisa, Deus vai atender e a gente vai pedir. A gente vai pedir e Deus vai resolver. Ou se por acaso acontecer um acidente, um desastre, nós vamos pedir ao Senhor que envie um milagre e resolva para nós. Nós nunca queremos estudar, crer, se aprofundar na palavra e entender como são as coisas. Aí você vem lá no livro, carta, nem livro nem carta, gente. Lá no Evangelho de Lucas, e você entende que o Senhor passou pela vinha e não havia fruto, porque em meio às vinhas havia também árvores de figueira. Era uma forma de cuidar da terra, de proteger a vinha. E ele olhou e não tinha figo naquela árvore. Ele disse: arranca fora isso, já tem 3 anos que eu passo aqui e nunca vejo fruto. E o viticultor disse: não, por favor, eu vou fazer algo que eu ainda não fiz. Eu vou escavar a raiz e eu vou colocar adubo. Espera mais um ciclo de 1 ano. O Senhor volta aqui, vai ter fruto, porque eu terei escavado minhas raízes e colocado adubo, nutriente, cura nas minhas raízes. Se daqui 1 ano o Senhor passar, não tiver fruto, então o Senhor corta. Mas aquele viticultor, especialista no que fazia, excelente no que fazia, disse: eu vou fazer algo que eu ainda não tinha feito. Eu vou abrir minhas raízes. E essa conferência nós estamos sendo não apenas chamados a isso, mas nós recebemos recursos para isso. É mais normal, é mais comum eu e você perguntarmos: e a continuidade disso? Quem vai me ajudar a continuar? Você já está recebendo recursos para isso. Preste atenção. Eu estava nos Estados Unidos, numa série de ministrações, e numa das noites que eu tinha livre, um irmão meu de aliança ali, sempre caminhamos juntos no ministério, naquele lugar, ele falou assim: pastor, o senhor quer ir
participar da conferência hoje na cidade, lá no Concert Hall, tem um pastor que vem e ele vai ministrar. Esse irmão é muito usado pelo Senhor, é uma oportunidade. Eu sei que você está num dia de descanso. Eu disse, não, eu quero ir, vamos. E nós fomos, e foi realmente um tempo muito abençoado. E faltando uns 10 minutos para terminar, eu falei com o Dilson, meu amigo, assim, vamos descer e vamos embora, porque já encerrou, e daqui a pouco, quando todo mundo for descer, o auditório era muito grande, mas era no 3º andar, e tinha que descer escadas, e aí vai ser muito tumultuado, a gente já sai, o carro está lá na frente de outros carros, então nós fomos descendo, só que enquanto eu descia as escadas, eu ouvi um grito, e eu identifiquei claramente que era uma mulher endemoniada. E eu desci do andar do auditório principal, e quando eu desci a escada ouvindo aquele grito, eu simplesmente caminhei em direção a um auditório que estava com as portas fechadas, como esse aqui, e eu não tinha um comando, eu não tinha um desejo, eu não tinha um pensamento, eu me vi indo em direção àquela porta, eu abri a porta e encontrei um auditório maior do que esse aqui, todo vazio, nenhuma cadeira, e lá no outro canto oposto tinha uma senhora e algumas pessoas ao redor dela, e era visivelmente uma senhora endemoniada, e aqueles homens, aquelas pessoas estavam ali, diáconos, não conseguiam fazer nada, eles estavam aflitos, angustiados, e eles estavam orando, e eles estavam declarando coisas, e eu simplesmente andei aquele auditório, atravessei tudo, eu não sabia, hoje eu não vi esse momento, eu não tinha noção do que eu estava vivendo, eu simplesmente fui conduzido pelo Espírito de Deus, e eu cheguei perto daquela senhora, e eu abaixei na altura em que ela estava deitada no chão, e eu falei assim, qual o seu nome? E eu falei em português, era uma mulher americana, e aquele demônio rugiu, e eu falei com ele, eu estou conversando com esta mulher, a você eu amarro no nome de Jesus, e eu falei em português. E aqueles demônios ficaram amarrados. E chegaram a representar isso com o corpo dela. Então eu perguntei àquela senhora, qual o seu nome? E eu perguntei em inglês. E ela, aflita como quem tinha sido liberta ou livrada ou solta em alguma instância, e ela falou com muita dificuldade, chorando, ela falou, meu nome é Vitória. E eu disse a ela em inglês, você sabe que Jesus ama você? E ela disse, não me ama. E ela contava algumas coisas, falava, e eu o tempo todo, você é amada do Senhor Jesus. E eu quero fazer uma pergunta, você quer ser liberta hoje? Eu não posso. Você pode, porque na cruz do Calvário, Jesus morreu para isso. Você quer ser liberta hoje? Eu quero. Então repete comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a você, Satanás, fora da minha vida. E aqueles demônios foram embora, instantaneamente, o rosto, o semblante, o físico, os gestos mudaram e se tornou uma mulher chorando de catarse, de alívio. Eu me levantei, atravessei de novo o auditório e fui embora com o Dilson. Eu não falei mais nada. Aqueles irmãos chegaram, acolheram aquela mulher. Eu nunca mais tive notícias dela. Eu fui embora. Eu falei assim, como? O que foi isso, Senhor? E o Senhor foi me dizendo, eu quero que você saiba que no meu nome, qualquer um dos meus filhos tem autoridade. Mas o Espírito Santo falou comigo com tanta clareza, que você que vai ser usado em tantas circunstâncias, saiba que qualquer pessoa tem autoridade. Ontem nós vimos que no nosso nascimento nós já recebemos autoridade. Nossas orações não precisam ser tentativas, mendicância.
não precisam ser uma tentativa de ver que quem sabe Deus. Não, eu não tenho autoridade sobre o Senhor, eu não dou ordens sobre o Senhor, eu não venho ufanando alguma, não, eu simplesmente me uno a Ele, está escrito na tua palavra, Senhor. Essas coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha história, na minha família, não pertencem ao teu reino. Está escrito na tua palavra que o Senhor me deu autoridade para vencer o maligno. O Senhor mesmo disse que Ele anda ao derredor, rugindo como leão. E vem, Ele ataca, Ele manda seus dardos. Mas o Senhor disse que sou eu que apago os dardos que o maligno mandou na minha vida, na minha família, na minha história. E eu me levanto na autoridade do nome do Senhor. E eu mesmo vou dizer: Satanás, você está fora da minha vida. Eu preciso de alguém orando por mim? Claro. Eu preciso de pastor, de discipulador, de irmãos mais velhos, ou de irmãos idôneos, de irmãos de aliança que ombreiam comigo e me ajudam na caminhada cristã, na santificação. Sem dúvida, isso é indispensável, inquestionável, mas não pode ser uma tentativa cega, obscura, fragilizada, de não posso nada, não sei nada. Não, eu posso, como a Vitória podia, sem saber de nada, exercer autoridade contra Satanás. Satanás, é no nome de Jesus que você vai levar embora tudo isso que você plantou na minha vida, na minha família, todas essas questões que já foram normalizadas pela sociedade, que é assim mesmo, família é assim mesmo, casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo, cunhado é assim mesmo, sogra é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, patrão é assim mesmo, igreja é assim mesmo. Não. Eu vim para viver o reino de Deus. E eu recebi autoridade. E eu vou sair dessa conferência exercendo autoridade em áreas que eu ainda não havia exercido. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero isso para mim. Eu busco isso para mim, Senhor. Para minha família, para minha casa. Eu busco. Você recebeu uma apostila. E se você não tem apostila, ou se você nem viu isso, ou se você precisa imprimir, eu não sei se ainda tem algumas cópias ali, talvez tenha, pode perguntar aos diáconos lá no final. Ou você pode pegar o arquivo, durante a semana só pedir na secretaria. Imprima esse arquivo, tem orientações lá, e você vai começar a nomear questões da sua história. Você precisa, pode, deve ouvir novamente as ministrações de sexta e de ontem. Se você não ouviu, elas estarão disponíveis na internet, no YouTube, para você, para os seus familiares, para outras pessoas. Reúna diligentemente sua família. Chame alguém da sua família e assista com ele. Responda às perguntas. E nesse questionário, nessa apostila, nós temos várias perguntas. Eu coloquei para vocês algumas questões que estão dentro de todo esse assunto e dizem respeito ao que carregamos em família. Há histórias que circulam nossa família. E pense na sua família. Não pense no ensino, não pense na pregação, não pense no que eu estou informando, pense na sua família. Há histórias que circulam na sua família e às vezes são até motivo de chacota, de riso, de graça, mas são traumas, são legalidades das trevas. Você não vai mais ignorar isso, você vai colocar isso no altar do Senhor. Senhor, e se tem histórias que eu nem sei, porque há muitas famílias que existem histórias que nunca foram contadas, eu não sei. O que aconteceu com ele? Não sei. O que aconteceu naquele dia? Não sei. Nunca mais falaram. O que aconteceu com alguém que, talvez o pai, o avô, nunca se fala. Nessa família não se fala sobre esse assunto. Eu nem pergunto, sabe? Porque por respeito, sabe? É meu irmão, é meu tio, é meu pai, é minha mãe, é meu parente, mas eu nem entro nesse assunto. Deus me livre, eu não quero nem saber. Eu quero saber. Porque agora na autoridade do nome de Jesus, se há alguma história que Satanás anda ocultando com trevas, porque ali ele tem um grilhão, eu vou na autoridade do nome de Jesus dizer: Satanás, você vai embora da minha história. Você vai embora da história de cada um da minha família.
Então, você respondeu lá algumas perguntas. Existem na sua família filiações ocultas? Mudanças de nome? Que engraçado, mas tem. Histórias que ninguém pode contar? Assuntos que ninguém sabe? Conflitos familiares que nunca foram resolvidos? Senhor, na minha família tem conflitos, problemas, brigas, marcas, ofensas que nunca foram resolvidos. São motivos de iniquidade, são consequências de iniquidade, são fontes de pecados, são ambientes propícios para isso. Os filhos também crescem nesse contexto, aprendem a gerar. A moça estava na porta da instituição que eu estava entrando, e ali haviam muitas crianças, e os pais buscando as crianças, e então uma mãe sozinha, dizendo para sua filha de cerca de 8 anos, filha, preste atenção, você precisa aprender a se defender. Porque homem sabe se defender, mulher não sabe. Mulher tem que aprender a se defender. Aprenda a se defender. E eu não podia abordá-los. Senhor, tenha misericórdia. Essa criança tem talvez 8 anos. E ela já está vivendo, desenvolvendo fortalezas que ela tem que ser, porque o homem é ruim, porque, Senhor, o diabo vai multiplicando iniquidades, e talvez não seja esse assunto, talvez seja outro assunto, pobreza, miséria, dívidas, bebedeiras, ou bebedices, ou abortos, ou brigas, divórcios, adultérios, que vão se repetindo. E você fala, eu quero saber disso, e eu vou colocar no altar do Senhor. Eu tenho acesso ao trono da graça, e eu vou dizer, Espírito Santo, eu nem sei orar direito, mas eu vou colocar diante do Senhor, a partir de hoje, eu vou colocar diante do Senhor, isso que eu estou anotando aqui. Posso pedir alguém que me ajude a orar comigo? Pode. Posso pedir alguém que me explique os versículos? Pode. Mas você não depende mais de que alguém na igreja, sistematicamente, passe a ser o seu discipulador, quem te liga, quem resolve. Você fala assim, agora eu tenho alguém que cuida de mim. Ou então você vai dizer assim, nessa igreja ninguém cuida de mim. Não, eu não quero isso mais na minha vida. Eu tenho o Espírito do Senhor dentro de mim, eu tenho a autoridade de Jesus dentro de mim, eu sou guiada pelo Espírito Santo, e eu estou aprendendo a palavra. Não quero ser independente, eu vou viver em unidade. Mas eu quero me levantar como autoridade. Não é na força do meu braço, não é na bravata do que eu grito, do que eu sei, do que eu acho, do que eu entendo, não. É na palavra. Eu quero, Senhor. Existem famílias que têm assuntos sobre os quais ninguém pode falar. O silêncio é muitas vezes um dado tão importante quanto o fato explícito. E você está debaixo de uma ministração no altar do Senhor, você tem alguns recursos. Eu vou anotar essas coisas da minha vida e da minha história. Eu coloquei para você algumas questões que dizem respeito ao que nós vivemos e sempre declaramos. Minha família é assim. Minha família sempre foi desse jeito. Isso não tem explicação, é assim mesmo. É melhor, vai vivendo. Talvez seja a sua história. Eu falei primeiro de histórias, falei também das histórias que ninguém sabe, que não se conversa. Mas existem coisas que são não só conhecidas, mas elas são consolidadas, normalizadas e até estabelecidas como regras. Aqui é assim. E muitas vezes envolve abortos, envolve mortes precoces. Nessa família é assim, olha, chega aos 50 anos, morreu isso, morreu meu tio, mais ou menos aos 50 anos, morre. Não, eu não quero menosprezar isso, eu não quero fazer chacota disso, eu não quero levantar resistência a isso, eu quero colocar no altar do Senhor. Senhor, se há alguma coisa espiritual, que nessa família tem muitos abortos, que na minha família muitos morrem dessa doença, muitos morrem nessa época, eu vou colocar diante do Senhor.
São muitos natimortos, são muitos falecimentos na infância, são muitos suicídios, ou tem suicídios, tem assassinatos. Eu quero colocar, Senhor, eu não quero silêncio, eu não quero confusão, eu não quero isso sendo transferido para outras gerações. Eu quero ser quem se levanta no nome do Senhor, porque a Tua palavra diz, como já estudamos aqui, que se alguém se levantar temendo ao Senhor, Ele vai abençoar até 1000 gerações. Eu estou hoje diante do Senhor com a minha casa, minha família, e não pode ser mérito meu. Não pode ser porque Deus tem alguns filhos especiais, então o Senhor abençoa alguns que se tornam o pastor, que se torna quem sabe, quem pode, quem é a bênção ou quem abençoa. Não existe isso. Se eu estou vivendo e ministrando isso daqui, é porque na vida dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, quem sabe lá atrás, há 1000 anos atrás, alguém temeu ao Senhor e o Senhor veio abençoando até 1000 gerações e me alcançou. Alcançou você também, por isso você está recebendo essa palavra nessa manhã. Alguém orou, alguém intercedeu, alguém buscou o Senhor e o Senhor está derramando bênçãos sem medida. Eu coloquei algumas perguntas sobre rupturas conjugais, vínculos instáveis, abandonos. Tem famílias que contam a história. O meu pai, quando eu tinha X anos, ele foi embora e a gente ficou 20 anos sem ter notícias. Isso não é só um fato. Isso também não é um problema. Isso é uma questão espiritual. E para qualquer questão espiritual, o Senhor tem uma resposta. Senhor, eu vou me colocar no lugar de autoridade. E eu nem tenho vontade, eu não gosto, eu tenho feridas profundas, ou eu não quero, mas eu, como teu filho, eu vou caminhar semelhante ao Senhor. Então, eu vou me levantar e eu vou orar por essa pessoa. Senhor, eu estou orando pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo parente, e às vezes até pelo estranho. Eu vou orar por ele, todos os dias, se possível. Eu vou dizer, venha a luz do teu reino. É chegado o reino de Cristo. Senhor, eu estou declarando a autoridade do teu nome, todos aqueles malignos, demônios, espíritos que atuaram, que vieram, roubaram, mataram, destruíram, serão vencidos debaixo dos meus pés, na autoridade do nome de Jesus. Isso é exercício de alguém que foi salvo, nasceu de novo e é guiado pelo Espírito Santo. Abandonos conjugais, relações paralelas mantidas em segredo. Deus me livre, não conta, já passou, eu não quero mexer nisso aí, não mexo nisso mais, já passou, é muito difícil, ninguém sabe, eu vou esperar que eu morra aí, mas você pode se levantar, e você não vai vencer um problema, você vai vencer Satanás. E você não vai resolver só a sua questão, você está deixando um legado de bênção para seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Eu decido, Senhor, anotar estas coisas e eu vou colocar no teu altar. Eu coloquei algumas perguntas relacionadas a dependências e comportamentos autodestrutivos, alcoolismo, uso de drogas, jogo ou jogos, violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência verbal, envolvimento frequente com ilegalidades. Eu estava ajudando uma pessoa e eu disse a ela, não construa dessa forma, é ilegal. Mas é ilegal, não faça. E pode ser algo mais grandioso, mais significativo, ou pode ser uma coisa simples. Você quer sem nota? Eu faço mais barato para você. Não, eu quero a nota. Eu pago.
Senhor, o Senhor que me provê todos os recursos, tudo que eu preciso, o Senhor precisa que o diabo ponha a mão nisso, seja ilegal, seja roubando, seja macumunado com alguma coisa? O Senhor quer que aí eu fique menos, o Senhor vai dar conta de pagar? Não, não. Quero andar na luz, como Ele na luz está. Eu decido para a minha vida. Doenças físicas, doenças mentais, depressão recorrente, transtorno psiquiátrico, tentativas de suicídio, doenças hereditárias, transtornos do desenvolvimento. Esse menino menino, vai dar em nada. Não, Senhor, tem alguma coisa aqui que, como diz os evangelhos, o Senhor andava por toda a terra de Israel. O Senhor andava por todos os lugares, no meio dos pobres, dos enfermos. E a tua palavra diz assim, o Senhor curava a todos os enfermos. A palavra do Senhor não diz que o Senhor curou todos, mas por onde o Senhor andava, o Senhor curou todos os enfermos. O propósito do Senhor, e Jesus disse, o meu Pai trabalha, e eu trabalho, e o meu Pai trabalha até agora. E qual é o trabalho do Senhor? Restauração, de volta ao Pai, de volta à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Essa é a missão da igreja, esse é o convite a mim e a você. Senhor, eu quero isso, eu busco isso nessa manhã, Senhor. Eu quero colocar em primeiro lugar, não é minha correria, não é minhas férias, não é meu lazer, não é meu dinheiro, não é minha carreira, não, Senhor, não são meus negócios. Eu quero colocar em primeiro lugar o Senhor. E para o Senhor, não há nada antes do que me restaurar minha casa, minha família, o teu reino, a tua luz invadir todas essas áreas da minha existência. E a minha família, que é o meu tesouro, ser inundada da presença do Senhor. Mas pastor, olha, é o seguinte, depois eu quero até sentar com você, porque eu quero te explicar, a minha família é assim, a minha história é assim, então assim, tem coisas que não tem jeito, não existe. Isso é uma iniquidade de incredulidade que o diabo tenta plantar ou manter em mim, e eu me levantei e disse, na autoridade do nome do Senhor, não, eu sou um crente em Jesus. Não estou falando de crente, o título religioso da minha classificação, eu estou falando, eu sou uma pessoa que creio na palavra. E o Senhor Jesus diz que o Evangelho é poder para transformação, e vai transformar. Mas não tem mais jeito? Tem, para o Senhor tem jeito. O Senhor vai manifestar sua glória, seu poder. O Senhor vai encher nossa vida, nossa casa de alegria por milagres. Eu vou começar a andar dizendo, eu não sou crente, eu sou evangélico, eu pertenço à tua igreja. Eu vou falar assim, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Como assim? Olha o que Ele fez, olha o que Ele faz, olha como eu sou hoje, quem eu sou hoje, olha como eu era, olha quem é Ele na minha vida. E haverá poder para testemunho, haverá poder para levar o Evangelho a outros. Nós seremos igreja. Não precisa de mídia, não precisa de conflitos, não precisa de rebater nada, não precisa justificar nada, não precisa de pregar contra, não precisa de nada, ele só precisa acender a luz. E o Senhor está fazendo isso conosco. Doenças hereditárias, migrações, parecem coisas simples. Como assim migrações? Eu li lá, pastor, eu até não consegui marcar, não consegui responder, mas como é isso? Mudanças bruscas de cidade ou país. Não, mas eu tive que sair, pastor, você tem que entender, porque olha, foi isso que aconteceu, foi aquilo que aconteceu, e se eu ficasse lá na cidade, então o melhor era só, não, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, que o diabo quer te roubar, e você descobre que você vai vivendo de ciclos em ciclos, que você tem que abandonar alguma coisa e começar tudo de novo. Não, Senhor. O Senhor pode desejar e ter nos seus planos que eu mude 100 vezes na vida, mas vai ser debaixo do teu propósito, orientação, frutificação, construção. Não vai ser porque eu estou fugindo, porque eu não encontrei recurso,
Basta a história de Ruth e Noemi para eu saber que eu vou tentar em outro lugar, mas o Senhor vai me fazer voltar para casa, e em casa o Senhor vai operar tudo o que é necessário. Eu não quero isso na minha família, Senhor. Expulsões, falências, a vida inteira começando de novo, perseguições políticas, perseguições religiosas, nada escapa. Eu coloquei algumas questões, e não são perguntas que eu fui criando do nada, estão baseadas em muito estudo, e você vai receber indicações desses livros que você pode também se aprofundar, baseado em textos bíblicos, promessas de Deus, padrões financeiros extremos, riqueza, mas tudo perdido. Minha família era assim. E meu avô era dono de fazenda. Senhor, o que foi que o diabo fez? Espírito Santo, eu não estou como um detetive atrás de culpados. Eu não estou como um religioso místico atrás de fazer algumas coisas e resolver tudo. Não, eu só estou como teu filho, teu embaixador, templo do Espírito Santo, trazendo luz. E por onde eu passo, vai ter luz. E aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Não é nem no choro diante de Deus, tem que ir, Deus, até quando? Não, é só numa leveza de segurança, de confiança. Senhor, eu estou de novo orando por isso. As trevas vão embora. Eu vou testemunhar de milagres na minha vida, na minha família, nessas questões. Existem alguns assuntos que estão aqui, padrões vocacionais e expectativas rígidas, algo muito comum em muitas famílias, profissões impostas. Eu fui estudar porque meu pai obrigou. Eu fui fazer esse curso, eu fui trabalhar nesse lugar, eu fui viver assim porque meus pais queriam isso. Famílias em que todo homem dessa família faz isso, você não vai ser o diferente. Quais são as coisas que todo mundo tem que repetir? Por quê? As mulheres da nossa família são assim, já vai se acostumando. Você está entrando aí, já vai sabendo, hein? Bem-vindo à nossa família, é assim, assim, assim. Antes mesmo do casamento já tem uma série de proclamações que vão dando legalidades, e a gente, misticamente, não, eu não creio nisso, na cruz do Calvário já foi resolvido tudo, pois se você não se apropriar pela fé do que foi resolvido na cruz do Calvário, e materializar em você, você vai viver aquilo que não precisava viver nessa terra, ainda que vá para o céu. Mas foi muito oportuno o texto que o Arthur leu, no momento do altar de dízimos e ofertas. Eu recebi talentos. E eles não vão ficar escondidos. Eu vou multiplicá-los. Senhor, eu não vou permitir que seja assim, não faça nada, não é assim. Não, tem coisas que Deus já me deu, talentos que Deus já me deu. E aqui não pensa em talentos só, em habilidades, pensa em dádivas. O Senhor já venceu na cruz do Calvário tudo isso, e eu já me apropriei disso, então eu vou executar isso na autoridade do nome do Senhor. Eu coloquei frases sobre injustiças, violência sexual, traumas marcantes, encarceramentos, humilhações públicas, perseguições, pessoas excluídas da família, filhos rejeitados, filhos preferidos. Que eu já assumei aqui, mas tem um filhinho preferido, tem um filhinho. Você já brincou com isso, já ouviu isso? Não, Senhor, não tem isso não. Muito poucas brincadeiras são saudáveis. A maior parte das brincadeiras são uma forma das trevas de normalizar o que não era para estar ali. Eu não quero ser uma pessoa rígida, legalista, não pode. Não, eu não quero isso não. Só que eu quero ser alguém
que traz a luz, traz o reino. E a minha família, mágoas, feridas, ofensas, relacionamentos cortados, pessoas apagadas da história. O que é que vem à sua mente? Você quer continuar assistindo cultos? Dando likes em cortes, reels, mensagens bombásticas na internet, e a vida continua do mesmo jeito? Ou você decide por, o Evangelho entrou, e o Evangelho vai tocar cada área da minha vida, e eu vou ser testemunha viva, eu vou ser testemunho vivo de transformação. Pastor, eu sou assim, dá licença. Sabe como eu sou? Sabe como você é? Criados à imagem e semelhança de Jesus. O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus, chamado de Espírito Santo. Nós didaticamente dizemos terceira pessoa da Trindade, mas os três são um só. E o Espírito Santo, ele tem fruto. O fruto do Espírito não é alguma coisa que o Espírito Santo tem à parte. O fruto do Espírito é quem o Espírito Santo é. Deus não apenas tem amor para entregar, abre a gaveta e te dá amor. Deus é amor. A presença do amor de Deus é a presença de Deus em nós. Assim como o fruto do Espírito é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fé, benignidade, bondade. Eu quero isso na minha vida, Senhor. São coisas que o Senhor já me deu, eu não vou enterrar essas coisas. Eu quero vê-las multiplicadas. Eu quero, Senhor, que todas essas questões da minha família, eu estou sendo diligente. Eu vou listar uma por uma, Senhor. Não é para entrar, e agora, pastor, o que eu faço com isso? Não é uma terapia. Agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, agora agora você traz isso aqui, agora nós vamos ter uma unção, agora vamos ter a noite e tal. Não, é você. Você é a autoridade. Você está entendendo isso, irmão? E eu repito, não ouça só o que o inimigo gostaria que você ouvisse. Eu repito, é de extrema importância, é fundamental que a gente ande juntos, compartilhe juntos, ore um pelos outros, receba conselho, orientação, ensino. Não se abre mão disso. Mas não é em função de um sistema religioso em que eu dependo, alguém me ajuda, ninguém olha para mim. Não, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu vou exercer minha autoridade. Não fui eu que disse aos demônios que estavam dominando há anos a vida da Vitória, fora daqui. Foi a Vitória que disse. E há 20 e poucos anos atrás, o Senhor me fez passar por essa experiência, para que em todos esses anos eu soubesse. Você já sabe que a autoridade está em você. Você não vai conduzir pessoas para ficarem dependentes de um sistema da igreja. Você vai ensiná-las a usar a autoridade que elas receberam desde que nasceram. E exponencialmente e infinitamente multiplicadas, a autoridade que receberam quando eu tornei-me Senhor delas. Quando nasceram de novo. Senhor, eu não abro mão mais disso. Eu não quero vir aqui só para pedir. Eu quero vir aqui para cultuar o Senhor com meus irmãos. Eu não vou me conter durante a semana. Eu vou te cultuar sozinho. Por tudo que o Senhor já está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que eu estou vivendo dia a dia, sozinho com o Senhor. Mas a porção que transborda, demanda eu também ir lá nos cultos e orar, e ter comunhão com os irmãos, estar no pequeno grupo. Demanda também eu compartilhar isso para ajudar a outros. Isso significa, eu quero viver a vida da igreja local. Eu não quero ser alguém apenas que assiste.
Eu quero ter experiências profundas com o Senhor. Cada uma dessas perguntas, cada um desses blocos de questões dizem respeito ao que você e eu precisamos. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 5, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Ouça uma versão um pouquinho diferente, mas absolutamente a mesma. Confessai, pois, o que vos separa de Deus uns aos outros. Conversem entre vocês sobre o que existe e que Deus não está nisso. Não é só contar o que você fez de errado e você não conta porque você tem medo, ou você não quer que outro saiba. Não é isso. Eu não quero ficar debaixo de um grilhão das trevas, de uma iniquidade, de preservar minha imagem, ou eu sou eu e Deus. Não, eu quero, porque eu faço parte do corpo, eu quero comunhão no corpo, e eu quero conversar sobre isso. Eu quero lá no pequeno grupo, na minha família, vamos conversar sobre o que o Senhor está nos ensinando nesses dias, vamos pôr em prática juntos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Provérbios, capítulo 18, verso 21, declara um dos versículos, às vezes, tão polêmicos, desnecessariamente polêmicos, diabolicamente polêmicos. A morte e a vida estão no poder da língua. Ponto final. Foi o Senhor quem disse. A morte e a vida estão no que eu falo. Se eu não tenho a palavra dentro de mim, eu falo o que me vem. Eu falo o que eu tenho guardado, marcado, processado por mim mesmo. Eu falo o que o mundo diz para falar. Eu falo o que eu vi na internet. Eu falo o que o pastor falou. Mas se o Espírito de Deus está em mim, se eu creio na palavra, o que eu falo vai ser vida. O que eu falo vai ser luz. Vai brotar de dentro de mim. E eu quero viver isso no nome do Senhor, nomeando, compreendendo, proclamando, declarando, crendo, vivendo, desfrutando. Fecha os teus olhos. Senhor, nós não encerramos a conferência. Terça-feira nós vamos nos reunir aqui para um tempo de oração e de unção. E você terá a oportunidade de trazer um familiar. E nós vamos orar pelas questões familiares que dizem respeito ao que você está aprendendo e anotando. E Deus vai te dar a oportunidade de trazer um familiar. A conferência não termina aqui, não é porque terça-feira nós vamos ter um tempo de altar muito especial. A conferência não termina aqui porque você vai sair hoje daqui. Já recebeu de Deus muitas porções e você vai sair como uma autoridade do Senhor na sua casa. O Senhor deixou registrado: eu visito a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Visitar a iniquidade não é colocar iniquidade. Deus não está dizendo porque alguém pecou, eu vou colocar os problemas, os pepinos, as maldições na outra família. Não. De uma certa forma, vale dizer, realmente não existe maldições hereditárias. Mas eu estou entendendo com tudo isso que existem heranças. Heranças epigenéticas, heranças genéticas, heranças emocionais, heranças de ensino, heranças emocionais. E o texto que eu ouvi hoje da palavra do Senhor diz: no reino de Deus, no povo de Deus, não vai ser assim mais. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotam. Não vai ser mais. Por quê? Porque nessa família, nessa geração, tem alguém que está se levantando para fazer isso que está escrito na palavra: temer ao Senhor, conhecer o Senhor, se levantar com autoridade, repreender a Satanás e viver o reino de Deus
como se pode viver nessa terra. Senhor, eu sou essa pessoa. Você recebendo todo o conteúdo, toda a semente que está recebendo e tudo que Deus ainda vai ministrar a você, se você crê que você é uma pessoa que Deus levantou para esse tempo, para esse momento, na sua casa, na sua família, não importa a história, não importa tudo que já viveram, não importa o que já tem no coração, na mente, o que aprendeu, o que não aprendeu, se você crê de todo o seu coração, eu sou essa autoridade de Deus na minha casa, fique de pé.